Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo, é claro, a gente vai falar aqui sobre a busca do Vasco por um novo treinador, e a informação é que essa semana vai ser definido, né? No jogo de sábado contra o Cruzeiro, o Vasco será comandado pelo William Batista, mas existe a possibilidade do novo treinador já acompanhar essa partida lá nas cabines. A gente vai falar aqui sobre isso. A gente vai falar aqui também sobre STJD, que hoje julgou o Vasco, né, por conta da confusão que aconteceu no jogo contra o Goiás em São Januário, e a punição já está aplicada. Você vai entender aqui nesse vídeo. Vamos atualizar também situação de reforços, vamos falar de Rogério Ceni, enfim, bastante coisa para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando de STJD. O Vasco foi julgado hoje pelo STJD por conta da confusão que aconteceu lá no jogo contra o Goiás, né? O quebra-quebra lá em São Januário, tentativa de invasão, etc e tal. O Vasco, que já estava punido preventivamente por 30 dias, né, sem sua torcida nos estádios, agora recebeu a sua pena oficial, vamos dizer assim, né? O STJD julgou o caso e a pena está definida. O Vasco foi punido com 4 jogos de portões fechados, mais uma multa de R$60 mil pelos fatos ocorridos na partida contra o Goiás. Ou seja, 4 jogos com portões fechados, né? O Vasco já cumpriu um contra o Cuiabá, vai cumprir o segundo contra o Cruzeiro, e depois disso terá mais 2 jogos ainda para cumprir essa punição de portões fechados. O Vasco só deverá ter a sua torcida de volta em São Januário no jogo contra o Atlético Mineiro na primeira rodada do retorno. Nesse momento, existe uma liminar em vigor que foi deferida pelo STJD que proíbe o Vasco de ter a sua torcida em qualquer jogo, né, como mandante ou como visitante. Essa punição de 30 dias, né, contados ali a partir do dia 23 de junho. Com o julgamento, né, que aconteceu e a pena já está definida, a tendência é que essa liminar perca o valor. Vai ter o julgamento dessa liminar, vai ocorrer na quinta-feira, né, amanhã, e ela deve perder o seu valor e a torcida do Vasco vai poder comparecer provavelmente nos jogos como visitante. Então está definido 4 jogos de punição, um já foi cumprido, o segundo será cumprido contra o Cruzeiro, e a torcida do Vasco bem provavelmente vai poder frequentar as partidas aí como visitante. O Vasco também vai tentar reverter essa pena para jogos com público feminino e crianças, né? Que o STJD tem aceitado, né, esse tipo de situação de trocar a pena de portões fechados, até porque, cara, portão fechado não é bom para ninguém, né? Perde o espetáculo, perde a televisão, perde tudo. Então o STJD tem aceitado trocar portões fechados por público feminino e também crianças até 12 anos. O Vasco vai tentar que 2 jogos, né, seja dessa forma. O Vasco vai cumprir contra o Cruzeiro portões fechados, mas a ideia é que para o jogo contra o Atlético Paranaense o Vasco consiga colocar público feminino e crianças em São Januário. Vamos ver se o Vasco terá êxito nessa medida no STJD, e qualquer novidade a gente traz aqui no canal. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora aqui de treinador, né? Continua aí a busca do Vasco por um novo treinador. O meu amigo Marcos Vasconcelos, da Rádio Tupi, trouxe uma informação importante, né, nessa questão aí do treinador. Segundo ele, segundo a apuração dele, o departamento de futebol do Vasco já definiu o nome do seu novo treinador. O que estava faltando era o aval da 777. A coisa caminhou, segundo a apuração do Marcos Vasconcelos, e a confirmação desse nome deve acontecer até o próximo final de semana. Ou seja, a ideia é que no sábado o Vasco já tenha um treinador definido, mas o William Batista, né, é quem comanda a equipe vascaína no sábado em São Januário. Rogério Ceni, segundo as apurações que a gente tem visto, continua, né, sendo o favorito
para assumir esse time do Vasco da Gama, o nome mais bem cotado, né? Apesar de outros nomes também ter aparecido ali como possibilidades, o caso de Roger Machado e também do Pesolano, né? Pesolano é um nome que ganha força aí nesse páreo, mas não é uma negociação fácil de acontecer porque ele está sob contrato, né? Ele tem contrato com a equipe do Valladolid e teria que rescindir o seu contrato lá e retornar ao futebol brasileiro, mas é um nome também muito bem avaliado pelo Vasco e pela 777. Então, nesse momento, a situação é basicamente essa, né? O Vasco deve anunciar o seu treinador até o próximo sábado e os nomes principais estão aí entre Pesolano e Rogério Ceni, com o Rogério Ceni sendo o favorito. O jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, também trouxe uma informação em relação a isso, dizendo que tem um outro nome, um gringo, um nome de um técnico estrangeiro, que também está surgindo aí como possibilidade, né? Que seria um desejo aí da 777, que pode ganhar força nessa disputa aí para ser o novo treinador do Vasco. Até o momento, esse nome não foi revelado, né? Os jornalistas também não conseguiram descobrir, nenhuma apuração conseguiu descobrir quem seria esse treinador, mas tem um terceiro nome também de um técnico estrangeiro que está aí nessa disputa e pode pintar no Vasco. O que a gente tem de praticamente certo é que até sábado esse nome deve ser definido. Até sábado o William Batista comanda o time do Vasco e bem provavelmente nesse mesmo sábado o novo treinador já esteja, né, lá em São Januário acompanhando o jogo das cabines. Vamos aguardar, tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, tem um recado da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama. Você utilizando esse código promocional, você vai ganhar um bônus no seu primeiro depósito. A 1xBet vai dobrar o seu primeiro valor. Se você botar R$50, vai virar 100. Se você botar 20, vira 40. Botou 10, vira 20 e assim por diante. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link tá aqui no comentário fixado. Bom, vamos falar agora aqui sobre Jair. Jair que será desfalque, né, no jogo do Vasco contra o Cruzeiro no final de semana. E ele já tem data para retornar, né? O Jair deve ficar 2 semanas sem jogar, mas como o Vasco vai ficar também 2 semanas sem jogar por conta do adiamento da partida contra o América Mineiro, então com isso o Jair deve estar à disposição na partida contra o Atlético Paranaense, que vai acontecer no dia 23 de julho. Os exames que o jogador realizou não detectaram nada grave e ele está seguindo o tratamento normalmente. Então, o Jair desfalca contra o Cruzeiro, mas volta no jogo seguinte, né? O jogo contra o Atlético Paranaense, já que o Vasco, né, vai ter um hiato, né, entre o jogo do Cruzeiro e o jogo do Atlético Paranaense por conta do adiamento do jogo contra o América Mineiro. Para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Bruno Praxedes, né? O meia Bruno Praxedes do Red Bull Bragantino, que estava aí na mira do Vasco, estava em negociações com o Vasco da Gama, chegou a estar perto, né, de assinar com o Vasco da Gama, mas a negociação melou. Informação do Vene Casagrande que o Vasco desistiu da contratação do meia Bruno Praxedes, então Praxedes não virá para o Vasco da Gama. É isso, eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu volto a qualquer momento, ou então amanhã de manhã com mais informações aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, falta pouquinho pra gente bater 197 mil, tá faltando cerca de uns 70 inscritos, então dá essa moralzinha aí se inscrevendo também, e me siga nas redes sociais, tá aqui também na descrição desse vídeo, dá um salvezinho lá no Instagram. Tamo junto, um abraço, saudações e até a próxima, fui!